É um dos projetos de engenharia mais ambiciosos do mundo. Uma gigantesca usina hidrelétrica gerando mais energia do que qualquer outra no planeta. Para construí-la, o trajeto de um grande rio sul-americano será bloqueado. Milhares de hectares de hábitat animal e dezenas de milhares de casas desaparecerão numa enorme inundação. $40 mil operários vão enfrentar temperaturas escaldantes, a ameaça constante de grandes inundações e catástrofes em potencial. Seriam necessários 7 longos anos para construir a usina de Itaipu, a um custo enorme. Obras incríveis. Itaipu. O rio Paraná, com 4 mil quilômetros de extensão, é o segundo maior rio da América do Sul, superado apenas pelo Amazonas. Em parte de seu trajeto, o rio define a fronteira entre Brasil e Paraguai. Aqui, o caminho do rio é interrompido por uma estrutura construída pelo homem. A usina de Itaipu. É a maior usina hidrelétrica do mundo, produzindo 90 mil gigawatts todos os anos, o suficiente para abastecer a cidade de Londres durante 3 anos. Com 7 quilômetros de extensão, é 2,5 vezes mais longa que a ponte Humber, na Inglaterra, e tem uma altura equivalente a um prédio de 65 andares. Ela retém uma quantidade de água 950 vezes o tamanho de Hyde Park, em Londres. E a água cai pela barragem como uma gigantesca cachoeira artificial para produzir eletricidade. Mas foram necessários um exército de 40 mil operários e $20 bilhões para construir essa estrutura monstruosa, com um custo quase 50 vezes maior que o da barragem Hoover. Itaipu está em um dos recantos mais remotos do planeta. E então, por que a mais ambiciosa e poderosa usina do mundo foi construída aqui? Nos anos 60, o Brasil está prosperando. A economia cresce 10% ao ano e a população se multiplica. Em 3 décadas, a população brasileira atingirá 170 milhões de habitantes e o país se tornará um dos 10 mais populosos do mundo. E isso certamente vai gerar uma demanda enorme por energia. O governo precisa encontrar, então, uma forma de atender à futura demanda energética da população ou haverá uma crise econômica. O país não tem petróleo e gás suficientes para evitar uma crise energética e não há dinheiro suficiente para importar combustíveis. Alguém, então, tem uma grande ideia. Por que não usar um recurso natural abundante e gratuito? A água. 10% de toda a água doce do mundo está no Brasil. Seus 40 mil quilômetros de rios podem dar a volta no planeta. Se a água puder ser utilizada pela tecnologia hidrelétrica, a demanda de energia seria atendida sem a necessidade de importação de combustíveis. O Brasil pensa alto. O governo quer fazer uma usina que supra grande parte das necessidades energéticas do país. Não seria fácil encontrar o local ideal para uma usina tão grande. O rio precisaria ter um volume de água grande o bastante para produzir a energia necessária. O rio deveria fluir por margens estreitas e ter um leito rochoso forte o bastante para suportar o peso de uma barragem. Este é o local mais óbvio. O rio Iguaçu alimenta uma das maiores quedas d'água no Brasil, mas tem somente 1/8 da água necessária para a grande usina. 1 a 1, engenheiros verificam outros 50 locais. Finalmente, o lugar perfeito é encontrado.
O Rio Paraná é o 7º maior do mundo e tem um volume d'água 4 vezes maior que o Rio Colorado nos Estados Unidos. Em um local chamado Itaipu, o rio flui através de uma profunda garganta submersa. Levantamentos geológicos confirmam que o leito é capaz de suportar um enorme peso. Para os engenheiros, é perfeito. Mas há um grande obstáculo. A garganta fica na fronteira entre o Brasil e seu antigo inimigo, o Paraguai. No século XIX, os dois países travaram uma guerra. O Paraguai perdeu metade de seu território e metade de sua população foi morta. Mesmo 100 anos depois, ainda há desconfiança entre os dois povos. Em 1966, começam as negociações entre os dois países. O projeto da usina fica suspenso durante 7 anos. Mas no fim, a possibilidade de um vasto suprimento de energia se mostra irresistível. Em 26 de abril de 1973, Brasil e Paraguai assinam um tratado. A usina de Itaipu recebe então a luz verde. Se tudo for como o planejado, este projeto vai superar alguns dos maiores projetos de barragens do mundo. A usina será 18 vezes mais longa que a barragem Hoover e 9 vezes mais pesada. Mas, acima de tudo, produzirá 6 vezes mais eletricidade. Mas a mais poderosa hidrelétrica do mundo exigirá sacrifícios. O bloqueio do Rio Paraná vai criar um enorme reservatório para alimentar as turbinas elétricas. Mas também vai submergir o Vale do Rio sob 100 metros de água. Uma vasta área agrícola e de floresta será inundada para alimentar a usina. Dezenas de milhares de pessoas perderão seus lares. E os habitats de milhares de espécies de animais desaparecerão para sempre quando o projeto de Itaipu chegar a um ponto sem volta. Um enorme canal será escavado através da margem rochosa. Sua função será desviar temporariamente o rio do canteiro de obras da usina. Com 2 quilômetros de comprimento e